Você está tomando iodo errado e isso pode estar piorando a sua tireoide sem você saber. 1 em cada 4 pacientes que tomam doses altas de iodo piora significativamente. A tireoide destruída, você sente aquele pique de energia inicial, acha que está melhorando, mas é o tecido sendo atacado. Depois vem o crash, TSH dispara, anticorpos sobem e você acelerou a progressão da doença. Isso não sou eu dizendo, é a pesquisa da doutora Isabella Wentz, com centenas de pacientes. E tem mais, 50% dos suplementos de kelp testados continham 2 vezes o iodo declarado no rótulo. Um estava contaminado com arsênio e você está tomando todo dia achando que está se cuidando. E pessoal, eu tenho uma confissão a fazer. Sabe aquele momento que você descobre que você estava fazendo não era o melhor? Mesmo tendo as melhores intenções? Pois é, durante anos eu prescrevi iodo kelp para pacientes com doença de Hashimoto, problemas de próstata e de mama, achando que eu estava arrasando por ser um produto natural extraído a partir de um alimento com alta concentração de nutrientes. Até que um dia, revisando a literatura mais recente, tomei um susto daqueles. E esse vídeo é sobre isso. Então fica até o final para você entender o que os meus estudos me revelaram e o que eles mudaram na minha prática médica. E sim, antes que alguém fale, coloque aqui nos comentários, o Dr. Lair fala isso há muitos anos. Eu fiz a pós, Dr. Lair. Eu conheço esse assunto há pelo menos 8 anos. Só que eu não gostava de usar o Lugol na maioria dos pacientes por causa dos dados da doutora Isabella Wentz, que eu já vou apresentar um pouco mais à frente nesse vídeo. Segura as pontas aí, que eu já vou falar disso. Se você está tomando kelp, espirulina ou clorela para suprir o iodo, precisa acompanhar os argumentos desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar pode mudar completamente sua saúde tiroidiana, sua energia e, se você é mulher, sua proteção contra problemas mamários e ovarianos. Vamos começar do básico, porque muita gente confunde tudo. Kelp é uma alga marinha, espirulina é uma cianobactéria de água doce. Clorela é outra microalga de água doce. São coisas completamente diferentes. E quando o assunto é iodo, essa diferença é gigantesca. Espirulina tem entre 0,5 e 1,5 microgramas de iodo por grama. Você precisaria engolir 100 gramas por dia para atingir a necessidade básica de 150 microgramas. 100 gramas, cara, é impraticável. E clorela, mesma história, são excelentes para outras coisas, proteínas, antioxidantes, clorofila detox, mas para iodo, esquece. Se seu médico prescreveu espirulina ou clorela pensando que você vai suprir suas necessidades de iodo, vocês dois precisam ter uma conversa. Agora vamos para o kelp, que é onde a coisa realmente complica. Kelp é alga marinha do oceano e sim contém iodo. Mas quanto? Aí que está o problema. Estudos europeus recentes de 2023 da Agência Europeia de Segurança Alimentar analisaram algas marinhas comerciais e encontraram uma variação de iodo em kelp de 5 a 5.600 microgramas por grama. Isso é uma variação de mais de 1.000 vezes. Como é que você vai prescrever dose precisa com essa variabilidade? E tem mais, kelp absorve tudo do oceano, tudo mesmo. Estudos mostram contaminação por cádmio, chumbo, arsênio e mercúrio em níveis que podem ser preocupantes. Um estudo de 2024 testou suplementos de kelp orgânico nos Estados Unidos e encontrou níveis de arsênio e cádmio que ultrapassavam os limites de segurança. Orgânico, hein? Certificado e tudo. O Consumer Lab, que é uma organização independente americana, testou 6 suplementos de kelp em 2017. Resultado? 50% continham 2 vezes o iodo declarado no rótulo. Um tinha entre 530 e 960 microgramas, quando deveria ter 225, e um estava contaminado com arsênio. Como esses dados de variabilidade de concentração e de contaminação vêm de suplementos vendidos pela internet, veja bem, tudo que eu falei agora, até agora, é de vendidos pela internet. Então eu resolvi pedir uma análise técnica a uma farmacêutica em quem eu confio muito, de uma farmácia com excelente reputação. Então ela me enviou o laudo químico do fornecedor. Até aí tudo certo. O documento garante que o teor de iodo é igual ou superior a 1%. As boas farmácias magistrais ou de manipulação, diante disso, aplicam o chamado fator de correção,
justamente para garantir que o paciente receba sempre a quantidade exata de iodo prescrita na receita. Mas o ponto que não ficou claro para mim e que o fornecedor também não esclareceu foi a variabilidade dessa concentração. A Agência Europeia de Segurança Alimentar já mostrou que isso pode variar bastante. Igual ou acima de 1% pode significar 1,5%, 2% ou até 5%. Além disso, tem a questão de contaminação por metais pesados, que eu já comentei. O fornecedor afirma que há menos de 10 partes por milhão no total. Um número baixo, é verdade, e seguro segundo o regulamento da União Europeia, mas que ainda assim existe. Somando esses dois fatores, variação de concentração e presença, mesmo que mínima, de metais pesados, eu cheguei à conclusão de que isso não é bom o suficiente. Isso muda a minha conduta. A partir de agora, eu vou abandonar a prescrição do iodo kelp e substituir pelo iodo mais iodeto. Mas calma, fica comigo até o final. O que eu vou te mostrar não é o Lugol como você está imaginando. Mas calma também, não é para entrar em pânico em relação ao kelp. O kelp como alimento, em sushi, salada, consumo esporádico, tranquilinho. O problema é quando você transforma isso num suplemento diário de dose fixa, porque aí você está apostando na sorte. Aquele lote pode ter pouco iodo e você não atinge a dose, ou pode até ter muito e você ultrapassa, ou pode ter contaminação por metais pesados que você nem está medindo. E é aqui que vem uma questão técnica que poucos médicos dominam. Kelp contém principalmente iodeto, e a biodisponibilidade do iodo do kelp é cerca de 50% comparado ao iodeto de potássio puro. Ou seja, quando você toma kelp 500 microgramas, seu corpo absorve, na melhor das hipóteses, 250 microgramas, metade. E essa absorção varia enormemente entre pessoas, dependendo do estado intestinal, de outras substâncias presentes, da forma química específica do iodo daquele lote. Bem, agora vamos falar da ciência que realmente importa. Existem duas formas químicas de iodo que o corpo usa de forma completamente diferente. O iodeto, que é a forma I-, é o que a tireoide capta através de um transportador específico chamado NIS. Essa forma é essencial para a produção de T3 e T4. Já o iodo molecular, o I2, é a forma que mama, próstata, ovários captam por difusão facilitada, sem precisar desse transportador, e aqui está o pulo do gato. Estudos de 2005 a 2019 mostraram que iodo molecular tem efeito antiproliferativo em tecido mamário que o iodeto não tem. Um estudo do Garcia Solis de 2005 induziu câncer de mama em ratos. No grupo que recebeu iodeto, zero efeito na formação de tumores. Já o grupo que recebeu iodo molecular bloqueou 70% dos tumores. E tem mais, estudo clínico randomizado de 2019, publicado no periódico Nutrients, mostrou que mulheres com câncer de mama que receberam iodo molecular 5 mg por dia, junto com quimioterapia, tiveram resposta patológica completa de 36% contra 18% no grupo só com quimioterapia. 36%. E a sobrevida livre de doença em 5 anos foi significativamente maior. Então, quando você toma kelp, que contém principalmente iodeto, você está dando para o corpo apenas uma das formas. A forma que a tireoide precisa sim, mas não é a forma que os tecidos extratiroideais ou extratiroidianos, como mama, próstata e ovários, preferem. É meio caminho andado, mas não é o caminho completo. E o Lugol é solução de iodo molecular 5% mais iodeto de potássio 10%. Foi criado em 1829 e tem proporção de uma parte de iodo molecular para 2 de iodeto. É brilhante para doses terapêuticas altas, tipo 5 a 12 mg e meio por dia. Mas para suplementação básica de 150 a 500 microgramas, aí fica impraticável. Uma gota de Lugol 5% tem 6,25 miligramas. Você precisaria diluir e tentar medir frações de gota. Aí vira uma loteria também. E aqui vai o alerta que eu dei no começo sobre doses altas de iodo, mesmo quando você usa o Lugol com as duas formas, e foi isso que me fez usar o iodo kelp em microgramas por um bom tempo. A doutora Isabela Wentz, farmacêutica especialista em tireoide, fez pesquisa com paciente com Hashimoto
usando doses altas de iodo. E o resultado? Cerca de 25% dos pacientes melhoraram, mas os outros 25% pioraram significativamente. 1 em cada 4, então, teve pior. É um número bem expressivo. E ela explica o mecanismo. Doses altas podem causar destruição inicial da tireoide, liberando hormônio na circulação. A pessoa sente aquele pique de energia no começo, acha que está melhorando, mas na verdade é o tecido tiroidiano sendo destruído. Depois vem o crash e a pessoa fica pior do que antes. TSH dispara, anticorpos sobem e você acelerou a progressão da doença. Então não é simplesmente quanto mais iodo melhor. Dose importa, individualização mais ainda. E nem todo mundo tolera doses altas, mesmo quando há deficiência comprovada. Por isso eu uso doses altas só em casos bem específicos, com monitoramento rigoroso e sempre com cofatores como selênio para proteger a tireoide. Então qual é a solução? Depois de revisar toda essa literatura, testar diferentes abordagens e acompanhar resultados clínicos, mudei completamente o meu protocolo. Hoje eu uso o que eu chamo de iodo complexo, manipulação com doses precisas das duas formas. Por exemplo, cápsula com 165 microgramas de iodo molecular e 335 microgramas de iodeto de potássio. Total 500 microgramas, mas você tem as duas formas cobrindo todas as necessidades. Dose precisa, sem depender de variabilidade de alga, biodisponibilidade acima de 90%, síntese química pura, zero risco de metais pesados, padronização clara e cada cápsula é idêntica à anterior. Deixa eu te mostrar a diferença na prática. Com Kelp 500 microgramas, você tem dose real absorvida de talvez 250 microgramas, forma principalmente iodeto, variabilidade de lote que pode chegar a 500%, isso na compra pela internet, né? Na manipulação não está tão claro, contaminantes não testados e proteção mamária mínima porque não tem iodo molecular. Já com o iodo complexo 500 microgramas, você tem dose real absorvida de 450 microgramas, as duas formas cobrindo tireoide e tecidos extratiroidianos, variabilidade zero, porque é síntese química, contaminantes zero e proteção mamária máxima, porque o iodo molecular está presente. Agora, em caso de deficiência severa comprovada, com exames na mão, mostrando necessidade de doses mais altas, aí sim eu uso Lugol, porque Lugol tem as duas formas, proporção validada cientificamente, dose ajustável em gotas, custo baixíssimo e mamografia estabelecida há quase 200 anos. Mas sempre com cofatores obrigatórios, tipo selênio, magnésio, vitamina C. E sempre com monitoramento rigoroso de TSH, T3, T4 e anticorpos antiperoxidases. Porque se você tem predisposição autoimune e não sabe, dose alta pode virar gatilho. E eu não aposto na sorte com os meus pacientes. Olha, Kelp não é veneno, não vou demonizar a alga marinha. Como alimento em sushi, saladas, consumo ocasional, top. Ótima fonte de minerais. O problema é transformar isso em suplemento terapêutico dose fixa. É como tentar ajustar a dose de remédio usando chá de planta. Pode até funcionar, mas você não tem um controle preciso. E quando falamos de abordagem funcional integrativa, precisão é muito importante. E tem outro fator. Quando você prescreve Kelp, você está confiando que a farmácia de manipulação ou magistral, ou mesmo o fabricante, testou o teor de iodo daquele lote específico. Testou contaminação por metais pesados, validou matéria-prima. Na prática, a maioria não faz. Confiam no certificado do fornecedor. E o certificado do fornecedor diz o quê? Teor de iodo 0,1 a 0,5%. Variação de 5 vezes na matéria-prima. Supostamente padronizada. Como é que você vai garantir dose precisa com variação de 5 vezes na dosagem? Com síntese química de iodeto de potássio e iodo molecular, você tem monografia USP, que é o padrão de qualidade farmacêutico americano, controle de qualidade estabelecido, cada lote testado, rastreabilidade completa, é previsível, é reprodutível. E em medicina, previsibilidade é segurança. Deixa eu ser bem claro, isso não é sobre natural versus sintético. Isso é sobre eficácia e segurança. Morfina é natural, vem da papoula, certo? Mas você não mastiga a papoula para controlar a dor pós-operatória. Você usa morfina purificada em dose precisa. Insulina é natural, vem do pâncreas. Mas diabéticos não comem pâncreas, usam insulina recombinante em dose precisa.
Iodo é a mesma lógica. Kelp é ótimo como alimento, mas como suplemento terapêutico, iodo de síntese química é superior em todos os aspectos mensuráveis. E aqui vai uma informação que muita gente não sabe. A visão integrativa moderna não é sobrenatural a qualquer custo, é sobre evidência científica sólida, é sobre usar o que funciona melhor para aquele paciente específico. Durante anos eu usei Kelp porque parecia escolha lógica, natural, barato, disponível, mas quando você coloca na balança biodisponibilidade, controle de qualidade, segurança, reprodutibilidade clínica e eficácia baseado nas duas formas de iodo, os dados apontam para outra direção e dados superam tradição. Então, resumindo, porque sei que você quer a resposta direta. Spirulina e clorela não contam como fonte de iodo, esqueça. Tem outras aplicações muito boas. Kelp como alimento é ótimo, como suplemento é problemático pela variabilidade e risco de contaminação. Lugol é excelente para doses altas terapêuticas acima de 5 mg quando bem indicado e monitorado, mas impraticável para doses baixas de manutenção. E atenção, mesmo em doses altas, cerca de 25% dos pacientes podem piorar, especialmente se tiverem componente autoimune não diagnosticado. A melhor opção para a suplementação básica de 150 a 500 microgramas, iodo complexo manipulado com as duas formas, iodo molecular e iodeto. Dose precisa, biodisponibilidade alta, sem contaminação, reprodutivo e você minimiza risco de efeitos adversos. E se você tem exames mostrando deficiência, se tem sintomas de hipotireoidismo, se é mulher preocupada com saúde mamária e ovariana, você precisa das duas formas de iodo. Não adianta tomar só iodeto achando que está resolvido. Tecidos extratireoidianos preferem iodo molecular. E não adianta tomar Kelp achando que porque é natural é melhor. Variabilidade e contaminação são problemas reais que os estudos documentam claramente. A ciência está aí. As evidências estão publicadas. Garcia Solis, 2005, EFSA 2023, Consumer Lab 2017, Estudos Clínicos em Nutrients 2019, dados da Isabella Wentz sobre reações adversas. Não é opinião, é dado, e baseado nesses dados, mudei minha conduta, simples assim. Se você está tomando Kelp agora, não precisa sair correndo e entrar em desespero. Não é veneno. Mas na próxima renovação, converse com seu médico sobre as opções. Se seu médico não conhece a diferença entre iodo molecular e iodeto, ou não sabe dos problemas de variabilidade e contaminação do Kelp, mostra os estudos ou comenta com ele de maneira respeitosa. Leve a informação, porque no final das contas, quem decide é você, mas decisão informada é sempre melhor que decisão baseada em achismo ou tradição. E se você é médico e ainda prescreve Kelp, não é sobre estar errado ou certo, é sobre ter acesso à informação atualizada. Os estudos sobre iodo molecular versus iodeto em tecido mamário são relativamente recentes. Os dados sobre variabilidade e contaminação de Kelp também. Ninguém nasce sabendo. Eu também prescrevi Kelp durante anos, revisei literatura e mudei. Qual é o problema? Medicina é processo de atualização constante. O que era prática padrão há 5 anos pode não ser a melhor opção hoje. E está tudo bem evoluir quando surgem evidências melhores. Saia do vídeo agora se você gosta de ficar no superficial. Eu vou te contar uma verdade inconveniente. O YouTube e o Conselho Federal de Medicina me limitam. Aqui eu preciso simplificar, censurar dosagens e omitir protocolos controversos. Na comunidade fechada, não existe filtro. Compartilho os exatos protocolos que eu uso na minha clínica, casos de reversão que pareciam impossíveis, combinações off-label que funcionam, fornecedores confiáveis e interpretação avançada de exames. É basicamente ter acesso ao meu cérebro médico sem intermediários. Lives semanais respondendo perguntas, PDF com 47 protocolos exclusivos, grupo no WhatsApp. Se você quer a visão funcional real, sem simplificação para as massas, clique em Seja Membro. Não é para curiosos, é para quem quer resultados.